tarde a todos vocês que estão conectados conosco. Hoje nós estamos numa celebração de Páscoa, o Pessar. É uma passagem que o Senhor está nesse tempo conosco e espero que você aí que está em casa, conectado, esteja recebendo mais e mais da presença de Deus, assim como nós aqui estamos na casa do Senhor, que é o nosso coração. Esse momento que a Páscoa foi instituída lá em Êxodo, foi quando o povo de Israel saiu do Egito e o Senhor pediu para eles colocar uma marca nas suas casas, que é o sangue do Cordeiro. E eles saíram de lá, eles saíram para a libertação. E hoje eu creio que é um tempo de libertação do medo, das angústias, de tudo aquilo que impede o teu coração. Esse é um tempo que a nossa sociedade está sofrendo, mas com o sangue de Jesus derramado na cruz, esse é um tempo que nós somos libertos de tudo aquilo que nos impede de alcançar, de crescer e de sermos filhos herdeiros do Senhor. Essa é uma data que foi instituída há muitos anos. Estamos aqui para celebrar mais uma vez. Jesus também celebrou a Páscoa e nós, como seus filhos, filhos de Deus, estamos aqui hoje para celebrar essa Páscoa. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou seu Filho, que morreu em nosso lugar, que ele pagou um preço de sangue pelas nossas vidas. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós somos filhos libertos. E hoje nós podemos e estamos livres. E hoje a fé é que faz mover as montanhas. Através de Jesus nós temos essa fé. Feche os seus olhos no momento onde você estiver. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, por ter entregado o seu Filho por amor a nossa humanidade, Pai. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, o seu amor nos resgatou, o seu amor nos tirou das trevas e hoje nós temos acesso a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Nós estamos hoje aqui para Te celebrar, Te engrandecer, Pai. Usa, Pai, as nossas vidas como um instrumento, Pai. Que o louvor e a adoração venha como perfume suave a Ti, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo Seu amor, Deus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos, que maravilha nós estarmos aqui dando abertura, nesse culto de Páscoa. Hoje e amanhã nós queremos com muita alegria estar comemorando a Páscoa com vocês. A Milka fez uma leitura impressionante aqui sobre o amor de Deus para com a humanidade. Foi esse amor que levou o povo de Israel a ficar livre do anjo da morte que sentenciou o Egito. Então amanhã eu quero trazer uma palavra mais específica sobre a Páscoa. Hoje vocês estão vendo aqui a nossa decoração, tanto quanto já diferente, já adaptada para a comemoração da Páscoa. Então sábado e domingo nós vamos relembrar esse fato histórico importante que é a comemoração da Páscoa. Enquanto isso nós vamos estar adorando ao Senhor Jesus aqui com o nosso ministro de louvor, o Gabriel. E também se você tiver algum pedido de oração ou quiser compartilhar conosco, à vontade. Sempre eu estou lembrando, você não está assistindo esse culto, por favor, queira cultuar a Deus conosco, participando das orações, do louvor, das intercessões, porque eu tenho certeza que Deus está presente conosco neste lugar e está presente aí no seu lar ou aonde você estiver conectado conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde de uma forma especial. E agora, juntos, com alegria, vamos adorar o nosso Senhor. Amém? Vamos lá, Gabriel. Obrigado. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és poderoso,
Senhor, te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Obrigado porque tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Obrigado, Senhor, pela tua paz, pela tua presença, pela proteção, livramento do Senhor. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, Pai. Nós te amamos, Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Obrigado, Jesus. Esplendor de um rei, Aleluia. Oh, meu em Deus. majestade, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, que as trevas vão fugir, temer com sua voz, temer com sua voz. Grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é meu Deus. Aleluia, Jesus. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Tu és grande, Senhor. Por gerações ele é, e o tempo está em tuas mãos, começo e fim, começo e fim. Eis que formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande tu és, Senhor. Quão grande é o meu Deus, nós te adoramos. Quão grande, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é a sua grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Sobre todo nome é o Senhor.
sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei, quão grande é meu Deus. Senhor Deus do nosso coração, Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus verdadeiro. Te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Te agradecemos, ó Pai. Tu és sublime, Tu és glorioso, obrigado, Jesus. Todos juntos, ó Deus, meu poder, a Tua glória e a Tua graça. Aleluia, Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Sua presença. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o meu sangue. Jesus, 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 Jesus. Tua cruz mostra tua fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para a alegria, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue de Jesus.
Esta é uma promessa de Deus para as nossas vidas. O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo o pecado, aleluia, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus com as nossas vestes espirituais limpas, alvas como a neve, aleluia. E falando desse sangue maravilhoso, nós vamos dar continuidade hoje falando no tema que nós estamos abordando no final de semana, que é "E vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve", baseado em Malaquias capítulo 3 e verso 18. O profeta Malaquias deixou a seguinte expressão: "Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus." Malaquias 3,18, estamos trabalhando sobre o tema "E vereis a diferença". Servir a Deus com sinceridade e integridade faz toda a diferença. E nesta época de Páscoa, nós lembramos com clareza que este fato ocorreu inclusive com o povo de Israel. Nós vemos na história bíblica, conforme descreve no livro de Êxodo, a diferença entre o que servia a Deus e o que não servia a Deus. A Bíblia faz vários relatos no livro de Êxodo entre a distinção, a diferença que havia entre o povo de Deus e o povo egípcio. A Bíblia chega a dizer que para o povo de Deus havia luz, para o povo do Egito havia trevas. Havia algumas marcas negativas de punição, algum juízo de Deus para o Egito, porém o povo de Deus não era atingido. Isso aconteceu durante 9 pragas, e na 10ª praga, para mostrar a força desta diferença e mostrar o valor do sangue e o valor de estar inclusive dentro da direção dada por Deus, o Senhor deu uma ordem para Moisés, e que fosse repassada aos filhos de Israel, que eles matassem um cordeiro ou um cabrito. Vamos abordar com mais profundidade isso amanhã, mas eles deveriam pegar do sangue e passar nos umbrais das portas da casa, como sinal de proteção. E aquela casa, aquele povo, aonde estivesse a marca do sangue, a Bíblia diz que o anjo da morte passaria e não tocaria naquela casa e nem no primogênito daquela família. Ali estava a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, muito nítido. Enquanto o povo do Egito chorava porque havia perdido ali o seu primogênito, o povo de Deus se alegrava porque estava próximo também a sua libertação, e eles iam sair do Egito conforme a promessa de Deus, né? Então, muito interessante esse fato que a gente vê na Bíblia, dentre muitos, daquele que serve a Deus e do que não serve a Deus. Nós estudamos a respeito de Noé, que foi o pregador da justiça. Nós falamos a respeito de Abraão, o pai da fé. E nós vamos estar falando hoje sobre José, o governador do Egito. Nós vamos ver esta história de quem serve a Deus com sinceridade, serve a Deus de verdade. Eu comecei dizendo que faz toda a diferença, e fez toda a diferença, inclusive na vida de José ali no Egito. Você que está me acompanhando nessa sequência bíblica, nesse estudo, eu vou trabalhar com Gênesis capítulo 19, versículo de 1 a 5, e depois Gênesis 39, do 19 ao 23. Eu vou repetir para você anotar e acompanhar. Primeiro, Gênesis capítulo 39, versículo de 1 a 5 é o primeiro texto. E depois, do mesmo capítulo, do versículo 19 ao 23, é que nós estaremos trabalhando e finalizando lá com Hebreus capítulo 11, verso 22, ok? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito da vida de José, ok? Para nós vermos estas lições importantes. Ok, a história de José, ela é muito conhecida no meio gospel. Para aqueles que leem a Bíblia, a história de José é conhecida. E os próprios irmãos de José eram pessoas com uma índole duvidosa, pois a fama deles não era boa, conforme a gente encontra escrito na Bíblia. A fama, o comportamento, as atitudes dos irmãos de José não eram
boas, não agradava inclusive Jacó. E Jacó pedia para que José trouxesse notícias e informações de seus irmãos, e ele tinha que falar a verdade daquilo que ele via, daquilo que ele convivia, apesar de não aceitar determinadas atitudes, mas era o contexto que ele vivia. Então ele trazia estas informações para o seu pai. A prova de que eles não tinham uma índole muito boa, era duvidoso, o comportamento deles era duvidoso. A prova disso é o plano que eles arquitetaram para tirar a vida de José. Eles arquitetaram um plano, inclusive, primeiro de matar José. Matar, pegar, inclusive, as vestes de José, manchar de sangue e dizer para o pai que uma fera, que um animal selvagem havia despedaçado José, destruído José. Esse era o primeiro plano. Depois, eles mudaram de ideia. E a Bíblia diz que eles acabaram vendendo José para o Egito. José foi para o Egito como escravo. E eles fizeram a mesma coisa. Tiraram a vestimenta, a túnica de várias cores, que Jacó havia presenteado José com essa túnica. Então, eles tiraram essa túnica. A Bíblia diz que mataram um cabrito. E eles pegaram o sangue e sujaram toda aquela túnica, aquela veste que pertencia a José, para enviar para o seu pai Jacó. E levaram, inclusive, esta mensagem: olha, o senhor conhece esta túnica? Sabe de quem é essa vestimenta? É claro, é óbvio que José ia bater o olho, ia conhecer, porque foi a roupa que ele presenteou ao seu filho José. E eles disseram assim: olha, vê se conhece, nós achamos no campo esta roupa. Talvez o José tenha morrido, né? Uma fera, né? Um leão, talvez, o outro animal tenha destruído, despedaçado José. E ali Jacó pega, eu vejo com os olhos da fé, Jacó segurando no peito aquelas vestes e com lágrimas soluçando e dizendo a respeito de seu filho José, que ele tanto e tanto amava, e aquilo ficou uma marca profunda no coração de Jacó. Porém, eles haviam vendido José para o Egito. Quando José chegou ao Egito, se deparou com uma realidade totalmente diferente que ele conhecia e vivia com a sua família. Olha que coisa tremenda, totalmente diferente. O Egito era uma nação politeísta. Para começar, ele chegou lá e viu que havia muitos deuses. Ele percebeu que os costumes eram diferentes. Ele percebeu que a cultura do Egito era diferente. Muito diferente daquilo que ele havia aprendido desde a sua infância. Ele aprendeu a adorar o verdadeiro Deus. Ele aprendeu a ser fiel para com Deus em todos os momentos da sua vida. Então, apesar de se encontrar agora numa terra com cultura e costumes diferentes do que ele havia aprendido, ele manteve-se fiel a Deus. Se há algo que me chama a atenção, é a fidelidade de José. José não era uma pessoa perfeita. Ele tinha defeitos, conforme eu tenho, você tem, nós temos. Porém, José tinha uma característica que nós devemos ter. Ele era fiel a Deus. Independentemente de onde ele estivesse, ele era fiel. E em contrapartida, toda pessoa que é fiel a Deus, ele recebe a bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é fiel para com ele. E Deus cumpre a sua promessa. Tem várias promessas na Bíblia para aqueles que realmente são fiéis ao Senhor. E o resultado dessa fidelidade de José é que a Bíblia afirma várias vezes: Deus era com ele. Olha que coisa interessante. Por ser fiel, Deus era com ele. Deus andava com ele. Deus estava presente com ele. E no livro de Gênesis que eu citei para vocês, capítulo 39, versículo de 1 a 5, veja o que está escrito nesse texto para mostrar e comprovar o que eu estou ministrando para vocês nesta ocasião. O versículo 1 diz assim, Gênesis 39, e José foi levado ao Egito, porque os irmãos haviam vendido ele como escravo, né? E uma caravana de ismaelitas estavam conduzindo ele, estavam indo e levaram ele para o Egito. E José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Quero destacar já algumas lições importantes que eu vejo aqui para a gente ir compartilhando. Veja só, quem comprou José não foi qualquer pessoa. Até porque no decorrer da caminhada, os ismaelitas perceberam que José não era um escravo comum. Eles perceberam já algumas qualidades
que havia em José. Enquanto os outros escravos reclamavam, murmuravam, amaldiçoavam, e talvez o comportamento deles fosse um comportamento que eu já sou escravo mesmo, né? Vou viver meio largado, viver de qualquer maneira, não. José estava sendo levado como escravo, porém ele era príncipe. Isso tem que ficar bem claro. Ele era um príncipe que aprendeu a amar a Deus de todo o seu coração. Então foram vendendo lá vários escravos, e de repente eles perceberam a qualidade que havia em José. Automaticamente, se é um escravo que tem mais qualidades, o preço acaba sendo maior. Então, uma pessoa foi. Então eu começo a imaginar assim, foram vendendo as outras mercadorias, os outros escravos, e aquele foi ficando, porque ele era diferente, então ele merecia um preço maior. E a Bíblia faz questão de dizer que quem comprou José não foi também qualquer pessoa. A Bíblia diz assim, Potifar. Por que cita o nome? E cita exatamente o que ele fazia. Porque ele não era qualquer pessoa. Ele era um oficial do rei, oficial de Faraó, e ele era capitão da guarda. Abre um parênteses para explicar. Guarda real. Guarda que cuidavam, inclusive, do próprio Faraó. Então não era uma pessoa, era uma pessoa de renome. E era um homem egípcio. E a Bíblia diz que então ele comprou ali da mão dos ismaelitas. Ok. No versículo 2, então você já percebe quem foi que comprou José. Ok? Então José já tinha algo diferente nele. No versículo 2 diz assim, e o Senhor estava com José. Aleluia. Quando eu leio isso, meu coração se enche de alegria, porque eu vejo ali uma terra distante, tudo diferente, mas ele temendo a Deus de todo o seu coração, servindo a Deus e não se vendendo, não baixando ali a sua postura em relação àquilo que ele conhecia de Deus, o valor que ele dava a Deus, e Deus amava, porque Deus viu a sinceridade. Então a Bíblia diz, e o Senhor estava com José. E o resultado disso, a Bíblia diz assim, e foi homem próspero, aleluia. Então José começou a prosperar, e estava na casa do seu senhor egípcio, porque aonde está a presença de Deus, amados? Aonde a bênção de Deus está, é impossível não prosperar, é impossível não ser abençoado. A Bíblia chega a dizer que a arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e ali representava a presença de Deus. E Obed-Edom foi um homem que prosperou grandemente ali no povo de Israel. Então, quando Deus está presente, não tem como não ser abençoado. E ali estava sendo abençoado a casa de Potifar. No versículo 3, a Bíblia Sagrada diz assim, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, vendo o seu senhor Potifar, que o Senhor, Senhor Deus, que o Senhor estava com ele, com José, e tudo o que fazia, o que José fazia no caso, o Senhor Deus prosperava na sua mão. Olha que coisa tremenda. Potifar era um cara inteligente, era uma pessoa de visão, era uma pessoa de negócio. Então ele percebeu, em primeiro lugar, que José tinha algo diferente nele. Ele percebeu que Deus estava com ele. Gente, preste atenção aqui, é lindo demais. Alguém que não conhecia Deus, que servia a outros deuses, mas ele viu Deus verdadeiro na vida de José. A Bíblia diz aqui, ó, que ele viu, ele percebeu, vendo, pois, algo diferente em José, vendo que o Senhor estava com ele, vendo que tudo que se colocava na mão dele, o Senhor Deus prosperava. Olha que coisa linda, isso é um testemunho. Você já parou para pensar, alguém que não conhece a Deus, que não serve a Deus, aí ele olha para mim, ele olha para você e diz assim, verdadeiramente aquele moço tem Deus na vida dele, aquela moça tem Deus na vida dela, aquele senhor, aquela senhora, sabe por quê? Ele está sendo abençoado, tudo que ele coloca é abençoado, aonde ele vai é abençoado. É o que estava acontecendo com José, porque servia a Deus de verdade. E o versículo 4 diz assim, José achou graça em seus olhos, aos olhos de Potifar, e serviam. Olha que coisa linda, a Bíblia faz questão de destacar que José o servia, ele era um servo leal, um servo fiel. Achar graça no sentido de alcançar favor, de alcançar simpatia, de alcançar alegria, né? Aquela comunhão ali do seu Senhor, aquela liberdade, a confiança do seu Senhor. E serviam. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na mão de José tudo quanto tinha, tudo que possuía. Isso aí é confiança. Ninguém vai entregar a chave da sua casa, ninguém vai entregar os seus bens, tudo que tem, se não perceber um nível, um grau de confiança muito grande. E nos dias de hoje, que nós vivemos numa escassez de confiança, em que a sociedade não confia em ninguém, a gente observa, todo mundo aí não confia um no outro, a sociedade está vivendo
isso. Agora, o Potifar olha e diz, aquele ali serve a Deus. Quantos servos ele possuía? Quantos escravos havia lá? Mas José era diferente. Sabe por quê? A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E essa diferença era nítido na vida de José. Por isso que ele servia com amor e dedicação. Talvez o Potifar observava, enquanto os outros reclamavam até do salário, reclamavam do comportamento, das atitudes, reclamavam de tudo, José sempre servia com amor, com alegria e com dedicação. E o versículo 5 diz assim, e aconteceu, olha a consequência dos fatos. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, falando de Potifar, desde o momento em que ele colocou José como administrador da sua casa, e sobre tudo que tinha, está escrito aqui no versículo 5, a Bíblia faz questão de dizer, o Senhor Deus, falando do Senhor Deus aqui, abençoou a casa do egípcio por amor a José. O ímpio sendo abençoado por causa do justo. Aonde o justo está tem bênção. Olha que coisa tremenda, ele não servia a Deus, não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, porém, ele sabia que aquele homem, aquele empregado, servia a Deus. E por amor a José, ele sabia que ele estava sendo abençoado, está escrito aqui na Bíblia, né? Que coisa linda. E diz ainda mais, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Olha, começou a ter relatórios positivos, a relatórios abençoados. Ele percebeu que o nível de graça, de prosperidade, estava lá na lavoura, estava lá no gado, estava em tudo que possuía no campo. As lavouras começaram a produzir bastante, né? Os animais começaram a se reproduzir muito, e a sua casa começou a haver muita fartura, muita prosperidade. É isso que Deus faz. A bênção de Deus está sobre você, meu irmão. Se você crê, diga amém, aleluia. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Não importa o momento que você esteja passando, qual seja a dificuldade, seja fiel, sirva a Deus de verdade, que Deus não vai decepcionar você. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Mas as coisas acontecem, muitas vezes o inimigo arma situações para tentar tirar o nosso foco, para tentar colocar dúvida e até abalar a nossa fé. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, e aconteceu com José. Deus começou a abençoar de uma maneira tremenda, conforme eu estou citando para vocês aqui. De repente, o inimigo, ele usa de uma forma sagaz, astuta, a própria mulher de Potifar. E ela, com aquele olhar sensual, eu creio que um espírito maligno de sensualidade tomou conta daquela mulher. E ela então, ela tentou forçar José, ela tentou de várias vezes conquistar José. José não deu a mínima para ela, porque ele colocava Deus em primeiro lugar. E em uma determinada ocasião, a Bíblia registra, eu estou só parafraseando o texto, que ela percebeu um dia que José entrou na casa para fazer os seus afazeres, e com certeza ela deu férias para todos os outros. Foi caso pensado, foi um negócio armado contra José, não tenho dúvidas quanto a isso. E aí José entra, e ela percebendo então que não tinha ninguém ali no pátio, naquela região, ela tentou, de qualquer maneira, forçar José para ter um caso com ela naquele dia. E interessante que a Bíblia registra o fato que eu estou dizendo com mais detalhes. Mas José afirma o seguinte, eu ia pecar contra o meu Deus. A primeira coisa que ele fala, ele diz assim, eu ter um relacionamento com você? Você acha que eu ia pecar contra o meu Deus? Gente, ele estava longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, longe da igreja, longe das lideranças, longe do seu pastor, longe do seu líder, longe de tudo. Mas ele sabia que a presença de Deus estava com ele. Então ele disse assim, pecaria eu contra o meu Deus? Eu cometeria um mal desse, ou seja, Deus está me abençoando tanto. O Deus que eu sirvo, ele não merece ser traído. José estava dizendo, em outras palavras, o Deus que eu sirvo, eu não vou trair a confiança dele. Eu vou servir a Deus, eu vou ser sincero. E quando José não quis caso nenhum com ela deu um jeito de agarrar José, agarrou de qualquer maneira, estava forçando a situação. E José se vira para lá, se vira para cá. E de repente José viu que não tinha jeito, e vou escapar. Ela segurou na capa de José, né? De uma capa bonita que ele possuía. E José vai para lá e para cá, ela grudou na capa. E José soltou essa capa, aí pegou a capa de José e foi ilustrando aqui para vocês. E a capa ficou na mão da mulher. E o José saiu correndo. E naquele momento a mulher só ficou com a capa na mão. E ela falou assim, esse hebreu, vou dar um jeito de me vingar desse hebreu. Vou inventar uma história aqui nesse hebreu agora e ele vai ver. E aí ficou ali, e arquitetando um plano maligno, José se mandou e não voltou mais ali naquela casa naquele dia. Quando Potifar chega, ela havia inclusive já feito a cabeça dos outros empregados.
Que coisa maligna. Eu estou abordando isso para você ver que às vezes a bênção está chegando, queridos. Estou na bênção, né, Gabriel? E de repente o inimigo arma alguma coisa para tirar a nossa bênção. E ela chega e fala para Potifar: está vendo? Esse homem que você tem confiança nele, esse camarada, esse hebreu, olha o que ele fez. Ele tentou me agarrar aqui em casa. Ele tentou me forçar para que eu tivesse um caso com ele. Mas eu fiz um maior escarcel aqui, eu fiz uma gritaria, eu pedi socorro. E aí ele saiu correndo e eu, para segurar a prova, peguei aqui a capa e segurei na mão. Mentira diabólica. Arquitetou um plano contra José, achando que ia prejudicar José. Então, mesmo sendo acusado injustamente e ser enviado para a prisão, foi o que aconteceu. José continuava sendo fiel a Deus. Eu creio que José não murmurou nem um pouquinho. Quando ele recebeu a notícia que ia para a prisão, ele falou assim: glória a Deus, estou longe dessa mulher safada. Essa mulher quis fazer um pecado, quis fazer um distanciamento. Glória a Deus, pelo menos eu vou estar lá na prisão, né? E a Bíblia diz no versículo 19 a 23, que eu vou ler agora no mesmo capítulo 39, tá? Gênesis 39, do 19 ao 23. Me acompanhe, por gentileza. Como vale a pena ser fiel, independente da circunstância. O versículo 19 está escrito: e aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, acabei de explicar para vocês agora dizendo, conforme a estas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu, pois que ela contou o que eu relatei para vocês aqui. E o Senhor, verso 20, de José, o Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Observação: José não foi mandado para qualquer lugar, qualquer presídio. Ele foi num lugar de excelência, onde estavam somente os presos do rei. Aí o versículo 21 tem algo que me chama a atenção. Olha só, José vai para lá, normal, numa boa, né, crendo em Deus, porque a justiça de Deus é infalível. E Deus não permite nada sem propósito. E nós vemos isso nessa passagem bíblica. Por isso vale a pena, repito, ser fiel, servir a Deus com sinceridade. Verso 21. O Senhor, porém, estava com José. Mas estava na prisão, mas Deus estava com José. Olha que coisa linda. E estendeu sobre ele a sua benignidade, a sua bondade. Deus envolveu José naquele lugar. E a Bíblia diz: deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. O carcereiro começou a observar, falou: esse preso é diferente. Esse preso é diferente de tudo que já passou aqui. Ele não reclama, ele não murmura. Tudo que vai fazer de excelência, tudo que eu escalo para fazer aqui é com muita excelência. E a Bíblia diz no versículo 22, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Olha que coisa tremenda. O carcereiro chega e fala: José, está aqui a chave da prisão na sua mão. Agora você que vai coordenar aqui. Você vai ser o meu imediato aqui, o meu auxiliar. Aqui estão as chaves em suas mãos. E o versículo 23 diz assim: e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Isso se chama confiança. Ele via Deus na vida de José. Porque o texto continua dizendo assim: porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava, mesmo na prisão. Aleluia! Olha que coisa linda. Mesmo na prisão, tudo que José colocava nas mãos, Deus prosperava. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Por que estou abordando isso? Porque tem gente que acha que na hora da dificuldade Deus abandona. Não! Se você for fiel, a Bíblia diz que Ele é fiel. Ele permanece fiel. Esse é o Deus que nós servimos. Então Deus é justo e sabe recompensar aqueles que são fiéis a Ele. Se você é fiel a Ele, saiba de uma coisa: Deus sabe como te recompensar. Da prisão onde José estava, é convidado para ir ao palácio do rei. E do palácio do rei, a Bíblia diz que ele torna-se governador de todo o Egito. Olha que coisa linda. Vale a pena ser fiel ou não? Entra como escravo, sai como governador. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, que não deixa ninguém envergonhado. José foi um homem de fé. Eu quero destacar isso aqui, queridos. Isso não pode faltar, essa qualidade em mim e em você. Homem de fé. Que esta fé viva, verdadeira, esteja no meu coração e esteja no seu coração também. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, verso 22, ele registra o que eu estou dizendo aqui. Está escrito, Hebreus capítulo 11, 22, pela fé, José. Olha que coisa tremenda. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, ali do Egito, e deu ordem acerca dos seus ossos.
Ele disse o seguinte: Deus vai visitar vocês. Existe uma promessa feita para Abraão lá atrás, promessa que confirmou para Isaac e para Jacó, nosso pai. E Deus vai visitar vocês com poder aqui nesse lugar. E vocês vão sair daqui com a cabeça erguida. E quando vocês saírem daqui, pegam meus ossos. E eu quero ser enterrado na terra de Canaã, na terra prometida. Isso é fé. Ele morreu crendo na promessa. Na promessa que Deus daria para eles uma terra prometida. Creia na promessa. Eu estou finalizando com esse verso para dizer para você: creia na promessa. Não abra mão da promessa, haja o que houver. Precisamos crer. Eu preciso crer, você precisa crer, precisa acreditar, precisa ter fé em Deus. Pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso ter fé para agradar ao Senhor. Então aqui nós vemos claramente hoje a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E José é mais um personagem desse maravilhoso que eu compartilhei com vocês aqui nesta noite. Deixo essa reflexão em nome do Senhor Jesus. Que Deus aí te abençoe, que Deus te guarde de uma forma toda especial. Amém? Quero fazer rapidamente uma oração, porque nós vamos cantar o hino e fazer os pedidos de oração aí, apresentar perante o Senhor. Se você não fez, ainda dá tempo, ok? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Deus. Encontramos inúmeras passagens na Bíblia, inúmeros textos bíblicos, inúmeros personagens, em que independentemente das circunstâncias foram fiéis ao Senhor. E hoje falamos um pouquinho sobre José, o homem que fez a diferença na sua geração. Meu Deus, dá-nos graça, fé suficiente para fazermos a diferença nesta geração também. Todas as pessoas que estão nos ouvindo, ó Pai, que estão linkadas conosco, meu Deus, que sejam tocadas pelas mãos poderosas do Senhor nosso Deus. E se tiver alguém que você ainda não serve a Deus com sinceridade, que você ainda não recebeu Jesus na sua vida como seu Salvador, você tem uma oportunidade ainda hoje de abrir o seu coração e receber Jesus aonde você estiver. Basta apenas você dizer: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu recebo o Senhor e eu quero te servir de verdade, te servir com sinceridade. E aí você vai ver a diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. É o que está escrito na palavra. O profeta Malaquias foi muito fiel, aonde ele disse: vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Que você seja uma pessoa que teme a Deus e sirva a Deus de verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero lembrar todos nesse instante, nós vamos já entoar mais uma canção antes de fazer a oração final por todos, né? Lembrando que amanhã nós vamos comemorar a Páscoa. E o nosso culto começa às 18 horas, você pode nos acompanhar nesse momento, orando conosco, cultuando a Deus, e nós vamos ministrar a ceia. Eu quero reforçar, que eu avisei já semana passada, durante a semana, avisar a todos: prepare o pão e prepare o suco da uva aí na sua casa. Nós estaremos aí consagrando, nós estaremos aí santificando o momento certo, nós vamos participar junto desta ceia. Vai ser um momento muito especial, mesmo aí no seu lar, na sua casa. Eu vou ministrar, liberar que a bênção de Deus esteja na sua casa, na sua vida, e você vai ser alimentado espiritualmente, como se nós estivéssemos lá na nossa igreja, na nossa congregação. O Senhor está aqui, o Senhor está aí, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, então amanhã vai ser um momento muito especial na presença do Senhor nosso Deus, né? E eu convido você para não perder esse momento especial de meditação e de cultuar a Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor, e nós vamos terminar com a oração e com a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus. Diga isso para o Senhor. Declare isso. Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus. Meu coração igual ao teu. Meu Deus. Meu coração igual ao teu. Traz coração, Senhor. Coração igual ao teu. Esteja aqui, Senhor, coração disponível. Meu Deus, usa-me, Jesus, obrigado, Jesus. Eu quero ser a tuas mãos, Santo Deus.
Aleluia, Jesus. Oh, glórias ao teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Sempre somos Jesus. Ah, Jesus, que bênção, Pai. Apenas somos Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Manso como tu és, simples como Ah, Jesus, tu és maravilhoso. Meu Deus, Jesus, te adoramos, Senhor. apenas como Jesus. Manso como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Glórias ao teu santo nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome. Aleluia. Nós estamos chegando ao momento da oração, da intercessão desse momento, momentos finais. Nós vamos continuar orando, intercedendo em favor de várias pessoas, né, que pediram as nossas orações. E nós temos a certeza que a bênção do Senhor há de estar presente sobre todos nós. E cremos no Deus Todo-Poderoso. Né? Nós vamos orar. Depois dessa oração, nós vamos... o irmão Miguel vai orar o Pai Nosso hoje, irmão Miguel no final. Eu vou chamar o irmão Miguel para estar aqui no final, depois para orar o Pai Nosso conosco. Amém? Então vamos estar intercedendo agora. Eu convido você para elevar o seu pensamento, a sua fé, junte-se a nós nesta corrente de oração, de intercessão agora, que nós vamos tocar os céus através da intercessão, através da oração e através da fé. Eu creio, porque a Bíblia diz que se 2 ou 3 orarem em concordância, nesse instante, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar, ó Pai, em favor de todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, ó Pai, que estão linkadas conosco, que estão adorando a Deus conosco, ó Pai, e dos pedidos de oração que chegaram em nossas mãos. Meu Deus, eu quero orar, meu Deus, em favor da família do irmão Nilson, ó Pai querido, Marcondes, ali em Itapema, meu Deus, que perdeu um ente querido nesta semana, que o Senhor venha consolar, confortar, meu Deus, o coração de toda a família, do Rodrigo, ó Pai querido, da sua família, Pai, e de todos os que pertencem à família Marcondes de uma maneira especial. Nós oramos em favor de Rosilane Silva e mais o Genilson, ó Pai querido, colocamos em tuas mãos, pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos de poder agora, Pai, meu Deus, aonde quer que eles estejam, que sejam tocados pelas mãos poderosas do Senhor nosso Deus. Visita a vida, a família, meu Deus, o lar dos teus filhos de uma maneira poderosa. Oramos, meu Deus, em favor da Bárbara, a nossa vizinha, Senhor, para que a sua recuperação venha a ser completa, venha a ser total. Eu quero abençoar a vida dela agora, Pai, que o milagre da saúde, da restauração, meu Deus, da cirurgia, venha a ser total na vida da tua filha, Pai. Eu oro pela vida do Joey, eu oro pela vida da Cal, pela vida do John, ó Pai, que esta família seja guardada, protegida pelo Senhor de uma forma especial. Eu oro, meu Deus, pela vida da Thalita, pela vida do Ian, guarda, protege, abençoa, livra, Senhor, de todo perigo e de todo mal. Nós oramos pela vida do pastor Ricardo, pela pastora Valéria, nós colocamos em tuas mãos nesse instante, ó Pai, ali em Porto Amazonas, que o Senhor venha colocar as mãos de poder, ó Pai, ali também na região do Amazonas, no estado do Amazonas, nós colocamos diante do teu altar, ó Pai, colocando todos os missionários que estão ligados conosco nesse instante, todas as famílias, ó Pai, que estão linkadas conosco nesse instante, ó Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos santas e de poder. Nós cremos um Deus que é fiel, que é verdadeiro, e nós unimos a nossa fé. Meu Deus, destrói a doença, a enfermidade, destrói todos os males, agora, Pai, que atinge os lares, as famílias. Repreendemos, ó Pai, o espírito de medo, o espírito de pânico, ó Pai, que tem muitas vezes amedrontado pessoas, ó Pai, de medo muitas vezes até de sair na rua, de sair de casa. Eu estou repreendendo isso hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo o espírito de medo, todo o espírito de pânico, todo o espírito de enfermidade, doença, eu repreendo agora em nome de Jesus. Meu Deus, derrama uma unção de coragem, um espírito de coragem sobre a população brasileira, Pai.
que os brasileiros reajam positivamente, ó Pai. Nós não aceitamos, meu Deus, que essa peste, que esse vírus aí continue amedrontando pessoas, ó Pai. Eu não aceito que as autoridades estejam, ó Pai, confinando as pessoas em nome de Jesus. Meu Deus, que os céus do Brasil se abram. Meu Deus, que o Senhor venha sarar a nossa terra, sarar a mente das pessoas. Repreendemos todo espírito maligno que está aprisionando a parte psicológica e emocional das pessoas. Nós repreendemos em nome de Jesus. Meu Deus, sara a nossa nação brasileira. Meu Deus, colocamos as autoridades constituídas inteiramente em tuas mãos, para que o Senhor venha entrar com divinas providências, Pai. Meu Deus, abre os olhos, que eles não se vendam por nada, que não se corrompam, Pai, mas que eles possam, meu Deus, entender, meu Deus, o momento que nós estamos passando como nação. Meu Deus, todo o escalão, agora do alto governo até o governo municipal, todas as autoridades constituídas, nós intercedemos agora para que o Senhor venha entrar com provisão e com providências, Pai, de uma maneira toda especial, e tudo aquilo que é maligno, todo plano arquitetado do maligno caia por terra, que a nossa nação seja considerada e reconhecida uma nação justa, uma nação que teme ao Senhor, e que todas as previsões que as autoridades de saúde estão aí se programando e pensando sejam frustradas, caiam por terra em nome de Jesus. E nós declaramos vida, declaramos saúde, declaramos paz para a nossa população. O povo não vai ficar refém não, Senhor, em nome de Jesus. A nação vai ficar curada e as previsões não vão se cumprir em nome do Senhor Jesus, porque maior é o que está conosco. Abençoa o nosso presidente da República, abençoa a sua casa, a sua família, abençoa a vida psicológica e espiritual, a vida física, Pai, a integridade física. Meu Deus, guarde e protege a vida deles, esconde nas tuas potentes mãos, ó Pai, da sabedoria, da inteligência e capacidade para toda a equipe, ó Pai, governar e governar muito bem a nossa nação para a glória do Senhor. Nós oramos em favor das demais nações da face da terra, Pai. Visita cada uma delas agora, guardando, protegendo, abençoando e livrando de todo perigo e de todo mal, ó Pai, e que a tua mão de poder esteja sobre cada uma delas, especialmente Israel, especialmente Jerusalém. Nós oramos para que haja paz em Israel, paz em Jerusalém, que haja proteção, que haja livramento do Senhor, ó Pai, que a tua mão esteja sobre aquele lugar de uma maneira toda especial. Eu oro pela nossa igreja também, abençoa cada discípulo, cada família, guardando e protegendo debaixo das tuas potentes mãos, ó Pai, que estejamos guardados, protegidos e amparados pelo Senhor de uma forma toda especial. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e abençoamos para a glória do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos chamar agora o irmão Miguel. O irmão Miguel vai fazer a oração do Pai Nosso agora, caminhando para os do nosso culto. Venha cá, irmão Miguel, pode vir aqui. Nosso que santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, irmão Miguel. Nós vamos agora impetrar a bênção e nós vamos já caminhar para o encerramento em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você para amanhã, às 18 horas, estar linkado conosco. Amém? Queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não somente agora, mas para sempre. Quem crê, recebe e diga amém. Amém. Assim estamos encerrando a nossa transmissão. Que Deus abençoe. Um beijo no coração.